Já pensou como seria viver para sempre, mas ser completamente esquecido no segundo em que alguém vira o rosto? Pois é, essa é a barganha desesperada que está no coração de A Vida Invisível de Eddie LaRue, da V.E. Schwab. Bora mergulhar na história de uma mulher amaldiçoada a passar pela história sem deixar um único rastro. Essa pergunta, gente, é basicamente o centro de tudo no livro. É o dilema que assombra a Ad por 300 anos. Se ninguém se lembra de alguém, essa pessoa realmente existiu. É uma ideia muito forte que vai guiar a gente por toda essa jornada. No mundo onde nada sobre a Ed consegue ficar, existe uma única coisa constante: 7 sardas, que parecem uma constelação no rosto dela. Elas são a única coisa que nem o tempo, nem a maldição conseguem apagar. Acabam virando a sua assinatura invisível no mundo. Para a gente entender de verdade o peso dessa maldição, vamos primeiro encontrar a Ed no presente. A gente está em Nova York, no ano de 2014, onde ela já virou mestre na arte de viver, sabe? Nas entrelinhas da sociedade. A história já joga na nossa cara a realidade da Ed através de uma cena com um cara chamado Toby. Ela acorda e já sabe. A conexão que eles tiveram na noite anterior vai ser completamente apagada da memória dele assim que ela sair do campo de visão. Essa é a rotina dolorosa dela. E o ponto crucial é esse, sabe? A maldição é absoluta. A Ed não pode ter uma casa, não pode ter bens, não pode construir relacionamentos que durem. Todo dia é um recomeço forçado. Uma vida inteira que se apaga a cada porta que se fecha, a cada olhar que se desvia. Essa é a pergunta que nos leva para o miolo da história. E para encontrar a resposta, a gente vai precisar voltar no tempo, bem para trás. Nossa viagem agora é para a França rural, em 1714. É lá que uma jovem desesperada toma uma decisão que vai ecoar por séculos. Aqui, a gente conhece a Adeline, uma jovem com um espírito sonhador, mas que está presa numa pequena vila chamada Vielan. Ela está de frente com um casamento arranjado que, para ela, é o mesmo que uma sentença de morte. É o fim da liberdade e da própria identidade dela. Esse foi o aviso que a mentora dela, a Estelle, deu. Um aviso que, no meio do desespero, a Adeline simplesmente ignora. Ela corre para a floresta e faz uma prece, mas não para um deus qualquer. Ela reza para um deus da escuridão. Ela pediu por liberdade e por mais tempo. O deus sombrio, que mais tarde ela vai chamar de Luc, até que concede o desejo dela, mas com uma pegadinha bem cruel. Ele dá a ela a imortalidade, mas o preço é terrível. Ninguém, nunca, jamais vai se lembrar dela. Então, vamos analisar as regras sufocantes que definem a nova existência dela. Porque esse pacto veio com letras miúdas bem venenosas. A primeira regra já isola do mundo físico. Ela não pode deixar uma marca, nem uma pegada na lama dura muito tempo. Tentar escrever um nome? Inútil. As palavras somem antes mesmo de ela terminar. E para ser ainda mais cruel, a maldição rouba a identidade dela literalmente. Ela é forçada a usar um monte de nomes ao longo dos séculos, mas o nome verdadeiro dela, Adeline, fica preso na garganta. É impossível de dizer. E essa é a regra mais devastadora de todas. Ela pode ter uma conversa, dividir uma refeição, até passar a noite com alguém, mas no momento em que a porta se fecha ou que a pessoa vira de costas, a memória dela é completamente apagada. É a definição de solidão absoluta. Por décadas, a Eddie vive assim, como um fantasma. Mas aí, num ato de puro desafio, ela descobre uma coisa incrível, uma brecha. Ela não pode deixar uma marca, mas ela pode deixar uma ideia. Ela não pode ser lembrada, mas pode inspirar. Tudo começa lá na Paris do século XVIII. Um artista desenha em seu caderno. Claro, ele esquece o rosto dela no momento em que ela vai embora, mas o desenho fica. É a primeira prova de que ela pode deixar um eco de si mesma para trás. A primeira vitória contra a escuridão. A influência dela começa a se espalhar pelo mundo da arte de formas bem sutis. As 7 sardas dela, por exemplo, reaparecem numa pintura abstrata do século XXI chamada Uma Noite Esquecida. O artista nem sabe por quê, mas ele sentiu um impulso de pintar aquelas 7 estrelas. E essa arte de sobreviver vai até para a música. Lembram do Toby, do começo? Então, ele escreve uma música de sucesso chamada Garota dos Sonhos, sobre uma mulher que ele só consegue ver em sonhos. A inspiração? Foi a noite com a Ed. A melodia dela agora existe no mundo. Um legado anônimo.
E isso tudo nos traz de volta para 2014. Depois de 300 anos aprendendo a lutar contra a maldição, a deixar sussurros de si mesma na arte e na música, algo que parecia impossível acontece. Olhem só para essa linha do tempo. 300 anos. Tentem imaginar a imensidão desse tempo, vivendo completamente só na própria memória. Cada santo dia uma luta pela sobrevivência, pela sanidade. E então, em 2014, essa linha do tempo se quebra. O cenário é uma livraria super aconchegante chamada A Última Palavra. A Ed tenta roubar um livro e é pega pelo atendente, o Henry. Ela já espera o esquecimento de sempre. Mas no dia seguinte, quando ela volta, o impossível acontece. São as 4 palavras que a Ed esperou 300 anos para ouvir. Para ela, não é só uma frase, é um milagre. Pela primeira vez em 3 séculos, a maldição falhou. Alguém se lembra dela. E com isso, absolutamente tudo muda. Essa reviravolta é só o começo de uma fase totalmente nova na vida épica da Ed. Uma história que explora o amor, a arte, o tempo e o que realmente significa deixar uma marca no mundo. Tudo isso dentro dessa obra fantástica. E assim a gente volta àquela pergunta do início, mas agora ela tem um peso totalmente diferente, né? A história da Ed nos força a questionar a natureza da memória, do legado. O que fica para trás quando a gente vai embora? E talvez, o mais importante, para quem a gente vive as nossas vidas?